Vó, por favor, venha ver a minha formatura. Sei que se passaram 9 anos, mas eu preciso que você esteja aqui. A voz de Clara tremia do outro lado do telefone, e eu senti como se o ar tivesse ficado mais denso no meu escritório no 42º andar. 9 anos. 9 anos desde que meus próprios filhos me fecharam a porta na cara e disseram que eu não era mais bem-vinda em suas vidas. Fiquei em silêncio, olhando pela janela de vidro que dava para toda a cidade. Dali eu podia ver 3 dos meus hotéis, seus letreiros brilhando sob o sol da tarde. Isadora Bittencourt Hotéis, gravada em letras douradas que ninguém da minha família sabia que existiam. Ninguém, exceto Clara. Vó, a senhora ainda está aí? Sua voz me trouxe de volta ao presente. Clara tinha sido a única que nunca me abandonou, a única que continuou me ligando, escrevendo, me visitando em segredo todos esses anos, enquanto os pais dela me tratavam como se eu fosse uma velha inútil e ultrapassada. Ela via em mim quem eu realmente era. Estou aqui, meu amor, respondi, sentindo a emoção se acumular na minha garganta. Mas você sabe que seus pais... Não consegui terminar a frase. As feridas de 9 anos atrás ainda estavam ali, cicatrizadas, mas sensíveis ao toque. Eles não sabem, Clara me interrompeu. É meu convite pessoal. Eu tenho o direito de convidar quem eu quiser. Além disso, a mamãe e o papai não fazem ideia de quem a senhora é de verdade agora. Eles acham que a senhora ainda é a mesma mulher que expulsaram de casa. Fechei os olhos e me lembrei daquele dia. Fabiana gritando que eu era um fardo, que minhas ideias eram antiquadas, que eu não entendia o mundo moderno. Ricardo concordando do sofá, covarde como sempre, incapaz de defender a própria mãe. É melhor a senhora ir morar em uma casa de repouso, mamãe. A senhora vai ficar melhor lá. Minha própria filha havia me dito, como se eu fosse um objeto que não servia mais. Levantei-me da minha cadeira de couro italiano e caminhei até o janelão. A cidade se estendia sob meus pés como um tabuleiro de xadrez, onde eu havia aprendido a mover as peças certas. Cada prédio, cada rua, cada luz que começava a acender no entardecer me lembrava o caminho que eu tinha percorrido sozinha. Clara, já se passaram 9 anos. Talvez seja melhor que as coisas continuem como estão, sussurrei, embora uma parte de mim morresse de vontade de vê-la caminhar até aquele diploma que eu havia bancado em segredo. Vó, a senhora pagou minha faculdade. A senhora me mandava dinheiro todo mês quando eles pensavam que era uma bolsa. A senhora me ouviu chorar no telefone quando eu me sentia sozinha. A senhora merece estar na primeira fila vendo a minha formatura em medicina. A voz dela falhou um pouco. Por favor, eu preciso que a senhora esteja lá. Preciso que veja o que conquistamos juntas. Olhei para minha mesa, onde eu mantinha uma foto de Clara com o jaleco branco do hospital onde fazia seu estágio. Ao lado, um jornal local, onde minha foto aparecia na seção de negócios. Isadora Bittencourt, a empresária que revolucionou a hotelaria de luxo na região. Se meus filhos soubessem que a mulher que consideravam acabada tinha agora um patrimônio de vários milhões, que empregava mais de 500 pessoas, que havia construído um império do zero depois que eles me descartaram. Toquei a moldura da foto com os dedos. Clara tinha os mesmos olhos que eu tinha na idade dela, essa mesma determinação que meus próprios filhos nunca souberam valorizar. Ela havia herdado minha força, minha visão, minha capacidade de construir algo grande do nada. Onde é a cerimônia? Perguntei, e pude ouvir o suspiro de alívio dela. No auditório da faculdade, neste sábado, às 5 da tarde, vó. Vão estar todos lá, todos os familiares. Ela fez uma pausa, incluindo a mamãe e o papai. Senti um nó no estômago. 9 anos sem vê-los. 9 anos me perguntando se eles pensavam em mim, se alguma vez se arrependiam de ter me tratado como lixo. 9 anos construindo uma vida nova, uma identidade nova, um sucesso que jamais poderiam imaginar. Está bem, eu disse, finalmente. Eu estarei lá. Sério? Clara parecia não conseguir acreditar. Sério? Mas, Clara, eu quero que você saiba de uma coisa. Eu não sou mais a mesma mulher que eles conheceram há 9 anos. Eu mudei, eu cresci, eu construí algo que eles nem conseguem imaginar. Eu sei, vó. Eu sempre soube. Por isso eu preciso que a senhora venha, para que eles vejam quem a senhora realmente é. Depois de desligar, fiquei olhando a cidade que se estendia sob meus pés.
O telefone descansava na minha mão como um peso familiar. Amanhã eu ligaria para o meu assistente para que ele preparasse tudo. O vestido perfeito, o carro adequado, a presença que uma mulher como eu merecia. Fabiana e Ricardo iriam descobrir que subestimaram gravemente a mãe deles. Sorri pela primeira vez em meses. Depois de 9 anos, era a hora de eles saberem a verdade. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei na varanda da minha cobertura, enrolada em uma manta de cachemir, lembrando-me de como eu havia chegado até ali. A cidade brilhava sob meus pés, mas minha mente viajava 9 anos para trás, para aquela casa pequena onde eu pensei que morreria de tristeza. Fabiana tinha acabado de completar 35 anos quando me disse que não precisava mais de mim. Ricardo, 2 anos mais novo, sempre foi a sombra dela. Lembro que naquele dia eu usava meu vestido azul marinho, o mesmo que eu usava para as reuniões importantes no trabalho que eu acabara de deixar para cuidar de Clara quando ela era bebê. Mamãe, sinceramente, a senhora não sabe nada do mundo moderno, Fabiana me disse enquanto limpava a mesa depois do almoço. Os seus conselhos não servem. Suas ideias estão atrasadas. Nós precisamos de espaço para crescer como família. Eu havia deixado minha carreira como administradora de empresas para ajudá-los com Clara. Havia vendido meu pequeno apartamento para lhes dar a entrada da casa. Havia gasto minhas economias nos estudos de Ricardo, nos caprichos de Fabiana, em tudo o que me pediram durante anos. Mas eu ajudei vocês com tudo. Eu havia dito naquela manhã com a voz embargada. Eu deixei meu trabalho por vocês. Eu vendi tudo o que eu tinha para que pudessem ter esta casa. Ricardo havia suspirado do sofá sem sequer me olhar. Mamãe, essa foi uma decisão sua. Nós nunca pedimos que a senhora fizesse tudo isso. Mentira. Mentira dolorosa. Eu me lembrava perfeitamente de quando Fabiana chegou chorando porque não conseguiam pagar a hipoteca. Eu me lembrava de quando Ricardo me suplicou para que eu ajudasse com a faculdade porque havia reprovado matérias e perdido a bolsa. Eu me lembrava de cada lágrima, de cada súplica, de cada vez que me disseram que eu era a melhor mãe do mundo. Além disso, continuou Fabiana, a senhora já está idosa, tem 73 anos. Devia estar pensando em descansar, não em se meter em nossas vidas. 73 anos, como se eu fosse uma inválida, como se minha mente tivesse parado de funcionar no dia em que completei 70. Como se os anos de experiência, de sabedoria, de sacrifício não valessem nada. Mas Clara, sussurrei, pensando na minha neta de 13 anos que estava na escola. Ela precisa de mim. Eu cuido dela todas as tardes. Nós já conseguimos uma babá, Ricardo disse sem tirar os olhos do telefone. Alguém mais jovem, mais atualizada, alguém que entenda de tecnologia e possa ajudá-la com as tarefas. Mais atualizada. Essa palavra me doeu mais do que qualquer grito. Eu, que havia gerenciado as finanças de uma empresa por 20 anos. Eu, que havia criado 2 filhos sozinha depois que o pai deles nos abandonou. Eu, que havia aprendido a usar computadores, internet, smartphones para me manter conectada com eles. Mamãe, não leve a mal. Fabiana se aproximou e pôs a mão no meu ombro com aquele sorriso falso que usava quando queria algo. É só que nós precisamos do nosso espaço. A senhora também precisa do seu. Fazer coisas que eu realmente desfrutasse. O que eu realmente desfrutava era vê-los crescer, era cuidar de Clara, era me sentir útil, era ter uma família que me amasse. Mas, aparentemente, isso não era mais suficiente. Então, o que vocês querem que eu faça? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Bom, Ricardo finalmente se endireitou. Nós estivemos vendo algumas casas de repouso para idosos. Há umas muito bonitas, com atividades, pessoas da sua idade. A senhora poderia ser feliz lá. Casas de repouso para idosos. Eles queriam se livrar de mim, me mandar para um lugar onde eu não os incomodasse, onde pudessem fingir que ainda eram os filhos perfeitos que todos acreditavam que fossem. E se eu não quiser ir para nenhuma casa de repouso? Perguntei, sentindo a raiva começar a substituir a tristeza. Mamãe, não seja difícil. Fabiana suspirou. Olha, nós podemos ajudar com as despesas nos primeiros meses, mas depois a senhora vai ter que se virar com a sua pensão. Minha pensão. R$ 600 por mês, que não davam nem para pagar um quarto decente. Eles sabiam disso. Sabiam que eu havia gasto tudo com eles, que eu não tinha economias, que minha única segurança eram eles. Mas eu não tenho para onde ir, sussurrei.
E foi a primeira vez na minha vida que me senti realmente velha, realmente inútil, realmente acabada. Bom, Ricardo encolheu os ombros. A senhora tem que encontrar algo. Não podemos sustentar a senhora para sempre. Não podiam me sustentar depois de eu tê-lo sustentado a vida inteira. Depois de ter sacrificado meu futuro pelo deles. Depois de ter acreditado que o amor de uma mãe era algo que se valorizava, que se respeitava, que se retribuía. Naquela noite, 9 anos atrás, eu saí da casa deles com uma mala pequena e o coração partido. Eu não sabia que aquela ruptura seria o melhor presente que eles haviam me dado na vida. Agora, olhando as luzes da cidade da minha varanda, sorri. Amanhã, eles veriam o que eu havia feito com aquela pensão que tanto os preocupava. No dia em que saí da casa deles, chorei por 3 horas seguidas em um banco da praça. Eu tinha 73 anos, R$ 600 no bolso e uma mala com 4 vestidos velhos. As pessoas passavam por mim e desviavam o olhar, como se a velhice fosse contagiosa, como se minha dor fosse algo incômodo que preferiam não ver. Foi ali, sentada naquele banco de madeira lascada, que tomei a decisão que mudaria minha vida para sempre. Isadora, eu disse em voz alta, sem me importar que as pessoas pensassem que eu estava louca. Ou você morre aqui de tristeza, ou você mostra do que é feita. Lembrei-me de algo que havia aprendido nos meus anos de trabalho. Sempre havia dinheiro para quem sabia procurá-lo. Sempre havia oportunidades para quem tinha os olhos abertos. Meus filhos achavam que, por ser mais velha, eu não servia mais. Mas eu sabia de algo que eles não sabiam. A experiência não se aposenta. No dia seguinte, com meu último dinheiro, comprei um jornal e procurei emprego. Não um emprego qualquer. Procurei algo onde minha experiência valesse mais do que minha idade. Encontrei um anúncio pequeno na seção de empregos. Procura-se administradora com experiência para pequeno hotel familiar. Urgente. O hotel era um desastre. Tinha 15 quartos, metade fora de serviço e seus donos, um casal mais velho que eu, estavam desesperados para vender. Seu Joaquim Salles tinha 80 anos e sua esposa, Dona Emília, havia perdido a visão devido à diabetes. Eles não podiam mais gerenciar o negócio. Minha senhora, seu Joaquim me disse quando me viu chegar, nós precisamos de alguém que entenda de números, que saiba de administração, mas não podemos pagar muito salário. Quanto vocês precisam pelo hotel? Perguntei diretamente. Ele ficou calado por um momento. Bom, nós o avaliamos em R$ 50 mil, mas estamos dispostos a negociar. Por que a pergunta? Porque eu tenho uma proposta melhor, eu disse, sentindo a adrenalina correr pelas minhas veias. Eu administro o hotel, coloco-o para funcionar e, em troca, fico com 30% dos lucros. Quando o hotel estiver indo bem, vocês me dão a opção de comprá-lo por completo. Seu Joaquim me olhou como se eu tivesse perdido a cabeça. Minha senhora, a senhora não entende. Este hotel está dando prejuízo, não há lucros para repartir. Deixe-me trabalhar por 3 meses, insisti. Se eu não conseguir que o hotel dê lucro, eu saio sem cobrar nada. Mas, se eu conseguir, temos um trato. Naquela noite, dormi em um dos quartos do hotel, em uma cama que cheirava a mofo e com o barulho dos canos quebrados. Meus filhos achavam que eu estava acabada, que eu era um fardo, que eu não entendia o mundo moderno. Eu ia lhes mostrar o quão enganados eles estavam. O primeiro mês foi o mais duro da minha vida. Eu trabalhava das 5 da manhã até às 11 da noite. Limpava quartos, consertava o que podia, falava com fornecedores, desenhava um novo sistema de reservas, aprendi a usar a internet não só para navegar, mas para criar uma página web, para gerenciar redes sociais, para entender o mercado turístico. Mundo moderno, eu dizia para mim mesma enquanto aprendia a usar programas de computador que meus filhos nem sequer conheciam. Nós vamos ver quem está desatualizada. No segundo mês, os primeiros hóspedes começaram a chegar. Eu havia descoberto que nossa localização era perfeita para turistas que queriam algo íntimo, familiar, longe dos grandes hotéis impessoais. Contratei 2 moças jovens do bairro para me ajudar com a limpeza e lhes ensinei tudo o que sabia sobre atendimento ao cliente. Dona Isadora, Maria, uma das moças, me disse, a senhora devia ter filhos para cuidar da senhora. Não entendo por que está trabalhando tão duro aqui. Meus filhos estão ocupados com as próprias vidas. Eu respondia, engolindo a verdade.
Além disso, uma mulher não é definida pelo que os outros fazem por ela, mas sim pelo que ela faz por si mesma. No terceiro mês, o hotel estava completamente lotado. Havíamos passado de 3 quartos ocupados para 15. As avaliações na internet eram excelentes. Seu Joaquim não conseguia acreditar nos números. Dona Isadora, ele me disse com os olhos brilhantes, a senhora fez um milagre. Este hotel não via tantos hóspedes há 20 anos. Isso é só o começo, eu respondi. Agora precisamos expandir. Foi então que propus meu plano real. Com os lucros do hotel, poderíamos comprar o prédio ao lado que estava lá à venda. Poderíamos aumentar para 30 quartos, adicionar um restaurante, criar uma experiência completa para os hóspedes. Mas isso requer um investimento grande, disse seu Joaquim. Nós precisaríamos de um empréstimo no banco. Deixe-me falar com o banco, eu disse. Tenho alguns contatos dos meus anos de trabalho. Menti. Eu não tinha contatos, mas eu tinha algo melhor. Eu tinha números que falavam por si sós. Eu tinha um plano de negócio sólido. Eu tinha a experiência de ter gerenciado grandes orçamentos por 20 anos. O gerente do banco me recebeu com condescendência. Minha senhora, na sua idade, um empréstimo tão grande é muito arriscado. Nós precisaríamos de garantias importantes. Olhe estes números, eu disse, colocando sobre a mesa dele os relatórios dos 3 meses. Olhe as projeções, olhe as avaliações dos clientes. Este negócio não é um risco, é uma oportunidade. Consegui o empréstimo, R$50 mil que meus filhos jamais teriam acreditado que eu pudesse obter. Dinheiro que eles jamais teriam confiado em minhas mãos. 6 meses depois, tínhamos 30 quartos funcionando. 1 ano depois, compramos um terceiro edifício. 2 anos depois, tínhamos nossa primeira filial em outra cidade. Durante todo esse tempo, Clara me ligava em segredo. Vó, como a senhora está? A mamãe diz que a senhora está morando em uma casa de repouso. Eu estou bem, meu amor. Eu lhe dizia, sem contar toda a verdade. Estou aprendendo coisas novas, conhecendo gente nova. Estou bem. Eu nunca menti para ela, mas também não lhe contei que sua avó ultrapassada estava construindo um império. 3 anos depois de me expulsarem de casa, eu já tinha 5 hotéis funcionando em 3 cidades diferentes. Isadora Bittencourt. Hotéis havia se tornado sinônimo de elegância e calor familiar em toda a região. Mas o dinheiro e o sucesso não eram o que mais me enchiam de orgulho. Era a transformação que eu havia experimentado por dentro. Toda manhã eu acordava às 5h30, não porque tinha que fazer, mas porque eu queria fazer. Eu me vestia com trajes elegantes, que comprava com meu próprio dinheiro. Tomava café em xícaras de porcelana que eu havia escolhido pessoalmente para cada um dos meus hotéis. Eu revisava os relatórios de ocupação, falava com meus gerentes, tomava decisões que afetavam centenas de funcionários. Bom dia, dona Isadora. Arthur, meu assistente pessoal, me cumprimentava todas as manhãs quando eu chegava ao escritório central. A senhora tem reunião com os investidores de São Paulo às 10, almoço com a prefeita às 12 e a videoconferência com a equipe do Rio de Janeiro às 3. Rio de Janeiro, meu 6º hotel, o mais ambicioso até então, um edifício colonial restaurado no centro histórico que se tornaria o carro-chefe da minha rede. Quando assinei o contrato de compra, lembrei-me das palavras de Ricardo. Mamãe, na sua idade, a senhora devia estar pensando em descansar. Descansar. Enquanto ele continuava vivendo de empregos temporários e Fabiana lutava para manter seu trabalho em um escritório, eu estava expandindo meu negócio regionalmente. Enquanto eles discutiam por dinheiro para pagar as contas, eu havia doado R$50 mil a um orfanato local no mês anterior. Dona Isadora, a diretora do orfanato, havia me dito com lágrimas nos olhos. Esta doação nos permitirá renovar completamente a área de educação. As crianças terão acesso a computadores novos, livros atualizados, materiais que jamais teríamos podido comprar. As crianças são o futuro, eu respondi, pensando em Clara. Investir nelas é sempre a melhor decisão. Mas havia algo mais que dinheiro na minha transformação. Era a confiança, era a sensação de que a cada dia eu construía algo maior do que eu mesma. Era a satisfação de ver como meus funcionários cresciam profissionalmente, como as famílias que trabalhavam comigo melhoravam suas vidas graças aos empregos bem remunerados que eu oferecia. Dona Isadora, Maria, a moça que contratei no meu primeiro hotel e que agora era gerente regional,
havia me dito. A senhora mudou a minha vida. Graças a este trabalho, pude estudar administração hoteleira à noite. Agora tenho meu próprio apartamento. Posso ajudar minha família, tenho um futuro. Você mudou a sua própria vida, eu respondi. Eu só lhe dei a oportunidade. O trabalho duro foi seu. Mas à noite, quando eu ficava sozinha na minha cobertura, às vezes eu pensava neles. Fabiana, Ricardo e, especialmente, Clara. Minha neta já tinha 16 anos e, de acordo com nossas conversas secretas, estava estudando muito para entrar em medicina. Vó, eu sonho em ser médica. Ela me havia dito na nossa última ligação. Mas a mamãe diz que é muito caro. Que talvez eu devesse estudar algo mais prático. O que seu coração diz, meu amor? Perguntei. Meu coração diz medicina. Quero ajudar as pessoas. Quero fazer algo importante com a minha vida. Então, estude medicina, eu disse com firmeza. O dinheiro para a faculdade sempre aparece quando há verdadeira vocação. Eu não lhe disse que já havia separado 500 mil reais para os estudos dela. Não lhe disse que havia entrado em contato com as melhores faculdades de medicina do país. Não lhe disse que o futuro dela estava garantido, independentemente do que seus pais dissessem. Porque Clara era diferente. Clara me via como eu era. Uma mulher inteligente, capaz, cheia de sonhos e planos, não como uma velha inútil que precisava ser descartada. Vó, ela havia me perguntado uma vez, por que a mamãe e o papai nunca falam da senhora? Quando pergunto, eles mudam de assunto. Às vezes as famílias se complicam, meu amor, eu respondi. Mas você e eu sabemos quem somos. Isso é o que importa. Uma tarde, enquanto revisava os planos de expansão para o hotel do Rio de Janeiro, recebi um telefonema inesperado. Era um número que eu não reconhecia, mas quando atendi, ouvi uma voz familiar. Dona Isadora Bittencourt, é Joaquim Valadares, do Banco Central. Temos uma proposta de negócios muito interessante para essa senhora. Joaquim Valadares era um dos vice-presidentes do banco mais importante da região. Havíamos nos cruzado em algumas reuniões de empresários, mas nunca havíamos falado diretamente. O banco está interessado em financiar sua expansão regional, ele continuou. Temos acompanhado o crescimento da Isadora Bittencourt Hotéis e acreditamos que tem potencial para se tornar uma rede importante. Estamos falando de uma linha de crédito de 25 milhões de reais. 25 milhões de reais. Meus filhos haviam acreditado que 600 reais de pensão eram tudo o que eu podia gerenciar. Agora, um banco me oferecia 25 milhões para expandir meu negócio. Me interessa, respondi com a calma que havia aprendido nesses anos de negócios. Vamos agendar uma reunião para discutir os termos. Depois de desligar, fiquei olhando pela janela do meu escritório. Lá embaixo, na rua, vi uma mulher idosa carregando sacolas de supermercado. Caminhando devagar, ignorada por todos que passavam por ela. 4 anos atrás, aquela poderia ter sido eu, invisível, descartada, considerada um estorvo pelos próprios filhos. Agora, eu era uma empresária respeitada, uma empregadora responsável, uma investidora de sucesso. Eu havia construído algo que iria durar, algo que tinha valor, algo que demonstrava que a idade não era um limite, mas sim uma vantagem. E, o mais importante, eu havia aprendido a me valorizar sem precisar da aprovação de mais ninguém. 5 anos depois de ter sido expulsa da casa de meus filhos, a Isadora Bittencourt Hotéis era uma realidade que superava meus sonhos mais ambiciosos. Eu tinha 12 hotéis em funcionamento, mais de 800 funcionários e acabara de ser eleita empresária do ano pela Câmara de Comércio Regional. Mas esse reconhecimento veio acompanhado de algo que eu não esperava. A primeira vez que meus filhos souberam da minha existência real. Isadora Bittencourt? Fabiana havia perguntado a Clara por telefone, sem saber que minha neta tinha o viva-voz ativado e eu podia ouvir cada palavra do meu escritório. Não será a mesma Isadora Bittencourt que saiu no jornal como empresária de sucesso? Não sei, mamãe. Clara havia respondido com uma naturalidade que me encheu de orgulho. Há muitas pessoas com esse nome, mas diz que ela tem 78 anos. E o sobrenome Clara, você acha que pode ser sua avó? Minha neta ficou em silêncio por alguns segundos. Eu podia imaginar a cara dela tentando decidir o que dizer. Havíamos concordado em manter nosso contato em segredo, mas nunca havíamos falado sobre o que faríamos se os pais dela começassem a fazer perguntas diretas.
Mamãe, a vovó está em uma casa de repouso, Clara disse finalmente. Como ela vai ser empresária? Fabiana ficou calada, mas eu podia sentir as dúvidas dela através do telefone. Nos dias seguintes, Clara me contou que sua mãe havia estado estranhamente nervosa, fazendo perguntas sobre onde exatamente eu morava, o que eu fazia, se alguém havia sabido algo de mim. Acho que eles estão suspeitando de algo, vó, Clara me disse durante uma de nossas ligações noturnas. A mamãe tem perguntado muito sobre a senhora. Inclusive, disse ao papai que eles deviam visitar a senhora. Me visitar. Não pude evitar rir, depois de 5 anos fingindo que eu estava morta. É que a senhora saiu na revista de negócios outra vez, desta vez com uma foto sua na inauguração do Hotel do Rio de Janeiro. A mamãe viu no consultório do dentista e quase desmaiou. A foto. Eu me lembrava perfeitamente daquela sessão. Eu havia contratado um fotógrafo profissional para a campanha de publicidade do novo hotel. Na imagem, eu aparecia elegante em um tailleur na cor bege, cortando a fita inaugural na frente de um lindo edifício colonial, rodeada de autoridades locais e empresários importantes. Meu cabelo prateado, perfeitamente penteado, minha postura ereta, meu sorriso confiante. Nada a ver com a mulher destruída que havia saído da casa dele 5 anos atrás. Clara, eu disse com cuidado, o que você quer que eu faça se eles decidirem me procurar? Eu não sei, vó. Uma parte de mim quer que eles saibam a verdade, que saibam o quão errados eles estavam, mas outra parte de mim tem medo de que eles só queiram se aproximar agora porque a senhora tem dinheiro. Clara tinha razão em se preocupar. 2 semanas depois dessa conversa, recebi a primeira ligação de Ricardo em 5 anos. Mamãe. A voz dele soava insegura, como se ele não estivesse completamente convencido de que era eu. É o Ricardo. Fiquei em silêncio por vários segundos, sentindo meu coração acelerar. Eu estava no meu escritório, revisando os contratos para a abertura do 13º hotel, quando meu telefone pessoal tocou. Eu nunca esperei ouvir aquela voz. Ricardo, eu disse, finalmente, mantendo meu tom neutro. Como você conseguiu este número? Bom, a Clara nos deu. Mamãe, nós precisamos conversar. Nós soubemos de algumas coisas sobre a senhora que não entendemos. Que tipo de coisas? Perguntei, embora soubesse perfeitamente a que ele se referia. Mamãe, é verdade que a senhora tem hotéis? Que a senhora é empresária? A voz dele soava incrédula, como se estivesse perguntando se eu havia ido à lua. Ricardo, por que isso te interessa saber agora? Por quê? Porque nós não entendemos como é possível. Quando a senhora saiu de casa, só tinha sua pensão, não tinha dinheiro, não tinha trabalho, não tinha nada. Não tinha nada. Essas palavras me doeram mais do que eu queria admitir. Para eles, eu não havia tido nada porque não valorizavam em nada a minha experiência, minha inteligência, minha capacidade de trabalho, minha determinação. Nada disso havia contado. Ricardo, eu disse com uma calma que havia aprendido em anos de negociações difíceis. Para que você está me ligando, realmente? Nós queremos ver a senhora, mamãe. Queremos conversar com a senhora. Queremos entender o que aconteceu. O que aconteceu? A raiva que eu havia enterrado por 5 anos começou a subir como lava. Sério que você quer que eu te diga o que aconteceu? Mamãe, por favor, nós sabemos que as coisas não terminaram bem entre a gente, mas a senhora é nossa mãe. Nós somos família. Família. Essa palavra que eles haviam pisoteado quando me expulsaram de suas vidas. Essa palavra que haviam ignorado quando me trataram como lixo. Essa palavra que agora queriam usar como desculpa para se aproximar do meu sucesso. Ricardo, já se passaram 5 anos. 5 anos em que vocês não se importaram comigo. 5 anos em que vocês não perguntaram se eu estava viva ou morta. E agora, de repente, eu sou família. Mamãe, não é assim. Nós sempre pensamos na senhora. Só que, bom, a senhora disse que queria seu espaço. Eu não disse nada, eu interrompi com firmeza. Vocês me disseram que não precisavam mais de mim. Vocês me disseram que eu era um fardo. Vocês me disseram que minhas ideias estavam atrasadas. Você se lembra? Ricardo ficou calado. Eu podia ouvir a respiração nervosa dele através do telefone.
Mamãe, talvez a gente tenha errado. Talvez tenhamos dito coisas que não devíamos ter dito, mas agora a gente quer consertar as coisas. Consertar as coisas. Levantei-me da minha mesa e caminhei em direção ao janelão que dava para a cidade. Ricardo, você sabe o que eu fiz no primeiro dia depois que vocês me expulsaram da casa de vocês? Não, mamãe. Eu chorei 3 horas em um banco da praça. Chorei porque achava que havia falhado como mãe. Chorei porque pensei que eu realmente era o que vocês diziam. Uma mulher velha, inútil, desatualizada. Chorei porque pela primeira vez na minha vida me senti completamente sozinha. Mamãe, mas depois, continuei, sentindo a força voltar à minha voz. Depois, eu me levantei daquele banco e decidi provar para mim mesma que eu valia alguma coisa. Não para vocês. Para mim mesma. E a senhora conseguiu, Ricardo disse com uma voz pequena. Os hotéis, o sucesso, mamãe, a gente tem orgulho da senhora. Orgulho. Agora eles tinham orgulho, quando eu tinha dinheiro, quando eu saía em revistas, quando outros me respeitavam, não quando eu trabalhava 18 horas por dia cuidando deles, não quando sacrifiquei meu futuro pelo deles, não quando lhes dei tudo o que eu tinha sem pedir nada em troca. Ricardo, eu disse com uma frieza que nunca antes havia usado com meus filhos. Vocês teriam me ligado se não tivessem visto a minha foto naquela revista? Silêncio. Longo, muito longo. Mamãe, isso não é justo. Responda a pergunta, Ricardo. Vocês teriam me ligado? Mais silêncio. Isso me diz tudo o que eu preciso saber, eu disse, finalmente. Se vocês querem falar comigo, podem fazê-lo, mas terão que vir até aqui e terão que me explicar por que agora eu valho a pena. Desliguei o telefone antes que ele pudesse responder. Minhas mãos tremiam, mas não de medo. Era adrenalina pura. Pela primeira vez na minha vida, eu havia estabelecido limites claros com meus filhos. Pela primeira vez na minha vida, o poder estava do meu lado. Depois daquela ligação com Ricardo, se passaram 3 meses sem notícias. 3 meses em que eu continuei expandindo meu império, enquanto eles, segundo Clara me contava, viviam em uma mistura de curiosidade e desespero financeiro. Minha neta havia começado a me dar mais detalhes sobre a situação real dos pais, e a ironia era dolorosa e satisfatória ao mesmo tempo. Vó, o papai perdeu o emprego no mês passado. Clara havia me dito durante uma de nossas conversas noturnas. Ele disse que a empresa estava cortando pessoal e que os primeiros a sair foram os funcionários, com mais de 45 anos. Ricardo tinha 43 anos, 2 anos a menos do que eu tinha quando ele e Fabiana decidiram que eu era velha demais para ser útil. A vida tem formas curiosas de ensinar lições. E sua mãe? Perguntei, embora já intuísse a resposta. A mamãe está desesperada. Eles bateram em várias portas pedindo dinheiro emprestado. Até foram falar com os avós paternos, mas eles também não têm muito. O tio Armando emprestou alguma coisa, mas não foi suficiente para colocar a hipoteca em dia. A hipoteca, a mesma casa para a qual eu havia vendido meu apartamento e dado a entrada completa. A casa onde me disseram que eu não era mais bem-vinda. Agora eles estavam a ponto de perdê-la por falta de pagamento. Clara, eles sabem que você e eu conversamos? Perguntei com cuidado. Eles suspeitam de algo. A mamãe me perguntou várias vezes se eu sei como entrar em contato com a senhora. Eu disse que não, mas acho que ela não acredita completamente. Além disso, eles têm feito perguntas estranhas sobre a senhora. Que tipo de perguntas? Perguntam sobre quantos hotéis a senhora tem, sobre quanto dinheiro pode ter, sobre se eles acham que a senhora daria emprego a eles. O papai até perguntou se eu achava que a senhora emprestaria dinheiro para ele abrir um negócio. Um negócio. Ricardo, que nunca havia sido capaz de manter um emprego por mais de 2 anos, agora queria que eu financiasse um negócio para ele. O mesmo Ricardo que me havia dito que minhas ideias estavam atrasadas, que eu não entendia o mundo moderno. E o que você disse a eles? Eu disse a verdade, que eu não faço ideia do que a senhora pensa sobre eles depois de tantos anos sem falar. Clara era inteligente. Aos 19 anos, ela tinha mais maturidade emocional do que os pais juntos. Ela já estava no 2º ano de medicina, financiada secretamente por mim, e suas notas eram excelentes. Os professores a adoravam. Ela tinha uma bolsa de pesquisa e havia começado a trabalhar como voluntária no hospital universitário. Vó, eu tenho que te contar uma coisa, ela me disse naquela noite com a voz séria. A mamãe e o papai estão planejando vir ver a senhora. Vir me ver?
Onde? Eles andaram pesquisando? Eles encontraram o endereço do seu escritório principal. O papai disse que eles vão ir sem avisar, que vão surpreender a senhora para que não possa evitá-los. Fiquei calada, processando aquela informação. Depois de 5 anos de silêncio, depois de terem me tratado como lixo, eles iriam aparecer no meu escritório sem convite. A audácia era impressionante. Quando? Perguntei. Amanhã à tarde. Eu ouvi a mamãe dizendo ao papai que era melhor ir quando a senhora estivesse trabalhando para que tivesse que atendê-los. Naquela noite, eu não dormi, não por nervosismo, mas por estratégia. Se Ricardo e Fabiana queriam jogar, nós iríamos jogar, mas iríamos jogar com as minhas regras, no meu território e nos meus termos. Às 7 da manhã, liguei para Arthur, meu assistente. Arthur, eu preciso que você cancele todos os meus compromissos de amanhã à tarde e preciso que prepare algo especial. Que tipo de preparação, dona Isadora? Quero que você entre em contato com os gerentes de todos os nossos hotéis. Eu preciso de uma videoconferência com todos eles amanhã, às 3 da tarde, na sala de reuniões principal. Também quero que convide o Sr. Valadares do banco, a doutora Ângela do hospital onde doamos o equipamento médico no mês passado e a prefeita, se ela estiver disponível. Alguma ocasião especial? Vou receber visitas inesperadas e quero que eles entendam claramente com quem estão lidando. O dia seguinte transcorreu com normalidade até às 2:30 da tarde. Eu estava no meu escritório, vestida com meu talher mais elegante, um Armani azul marinho que eu havia comprado no mês anterior, quando Arthur me avisou pelo interfone. Dona Isadora, há 2 pessoas na recepção que dizem ser sua família. Não tem hora marcada, mas insistem que é urgente. Mande-os entrar na sala de espera pequena, eu disse. Em 15 minutos eu os atendo. 15 minutos exatos. Não porque eu estivesse ocupada, mas porque eu queria que eles entendessem que meu tempo tinha valor, que eu não era mais a mulher que largava tudo para atender às necessidades deles. Quando finalmente desci para a sala de espera, eu os vi antes que eles me vissem. Ricardo estava nervoso, olhando tudo com olhos grandes, claramente impressionado pelas instalações. Fabiana tentava manter a compostura, mas eu podia ver como seus olhos percorriam cada detalhe. Os móveis de couro italiano, as obras de arte originais nas paredes, a vista panorâmica da cidade. Ricardo, Fabiana, minha voz soou mais fria do que eu havia planejado. Eles se viraram ao mesmo tempo. Ricardo parecia mais velho, mais cansado. Ele tinha cabelos grisalhos que eu não lembrava e rugas novas ao redor dos olhos. Fabiana havia engordado e suas roupas, embora tentassem parecer elegantes, eram claramente de loja de departamento. Mamãe! Ricardo se levantou rapidamente. A senhora está incrível. Obrigada, eu respondi sem sorrir. A que devo esta visita inesperada? Mamãe, a gente queria conversar com a senhora. Fabiana se aproximou com aquele sorriso falso que eu conhecia tão bem. Faz tanto tempo que a gente não se vê. Sentimos muito a sua falta. Sério? Meu tom continuou neutro. Sentiram minha falta durante os 5 anos em que não se incomodaram em ligar ou só desde que viram minha foto na revista? Eles se entreolharam, claramente desconfortáveis. Mamãe, a gente sabe que as coisas não terminaram bem entre a gente, Ricardo começou, mas a gente tem pensado muito e percebemos que cometemos erros. Erros. Eu os olhei fixamente. Eles chamavam de erros o fato de me dizerem que eu era um fardo, que minhas ideias estavam atrasadas, que eu deveria ir para uma casa de repouso? Mamãe, a gente estava passando por momentos difíceis, Fabiana disse. Talvez a gente tenha dito coisas que não queríamos dizer. Ah, entendi. Então, quando vocês me disseram que não precisavam mais de mim, que tinham que seguir com as vidas de vocês sem mim, isso também foram coisas que não queriam dizer? Nesse momento, meu telefone tocou. Era Arthur. Dona Isadora, a videoconferência está pronta. Os 12 gerentes estão conectados. O Sr. Valadares acabou de chegar e temos a prefeita na linha do escritório dela. Perfeito, Arthur. Estarei aí em 5 minutos. Desliguei e me voltei para Ricardo e Fabiana, que haviam escutado toda a conversa. Desculpem, mas eu tenho uma reunião importante com meus gerentes regionais e algumas autoridades locais. Estamos discutindo a abertura de 3 hotéis novos e uma doação significativa para o novo hospital infantil. Os olhos de Fabiana se arregalaram. 3 hotéis novos? Sim, um em São Paulo, outro em Belo Horizonte e o terceiro em Recife. O investimento total é de aproximadamente 40 milhões de reais.
Ricardo ficou de boca aberta. 40 milhões de reais. Mais dinheiro do que eles haviam visto em toda a vida. Mas podemos continuar nossa conversa depois. Se quiserem, podem esperar. A reunião vai durar aproximadamente 2 horas. 2 horas. Fabiana parecia desesperada. Mamãe, a gente, na verdade, veio falar sobre algo urgente. O quão urgente? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Nós estamos passando por alguns problemas financeiros, Ricardo admitiu, finalmente. E pensamos que talvez a senhora pudesse nos ajudar. Lá estava. A verdade finalmente vinha à tona. Eles não tinham vindo por amor, não tinham vindo por arrependimento, não tinham vindo porque sentiam minha falta, tinham vindo por dinheiro. Eu entendo, eu disse com um sorriso que não chegava aos meus olhos. E que tipo de ajuda vocês precisam, exatamente? Eles se entreolharam outra vez. Fabiana tomou a iniciativa. A verdade é que a gente pode perder a casa. O Ricardo perdeu o emprego e nós estamos atrasados com os pagamentos. A gente só precisa de uns 30 mil reais para colocar tudo em dia e talvez um pouco mais para que o Ricardo possa abrir um pequeno negócio. 30 mil reais. Para mim, isso era menos do que eu gastava na decoração de uma suíte presidencial. Para eles, era a diferença entre ter casa ou viver na rua. Deixem-me ver se entendi, eu disse lentamente. Vocês, que me disseram há 5 anos que não precisavam mais de mim, que me expulsaram das vidas de vocês porque eu era um fardo, agora vêm me pedir dinheiro porque estão em apuros. Mamãe, a gente é família, Fabiana disse com a voz suplicante. As famílias se ajudam mutuamente. Você tem razão, eu respondi. As famílias se ajudam mutuamente. Mas onde estava a minha família quando eu precisava de ajuda? Onde estava a minha família quando eu fiquei sem casa, sem dinheiro, sem nada? Mas a senhora se virou, protestou Ricardo. Olhe, a senhora agora. A senhora tem tudo isso. Exato. Eu tenho tudo isso porque eu construí sozinha, sem a ajuda de vocês, sem o apoio de vocês, apesar de vocês. Nesse momento, Arthur apareceu na porta. Dona Isadora, desculpe a interrupção, mas estão esperando a senhora na sala de reuniões. Obrigada, Arthur. Virei-me para Ricardo e Fabiana. Como eu lhes disse, tenho uma reunião importante. Se quiserem falar, terão que esperar, ou podem voltar quando tiverem um horário agendado. Mamãe, por favor. Fabiana se aproximou mais. São só 30 mil reais. Para a senhora isso não é nada. Olhei para ela fixamente por vários segundos. Você tem razão, Fabiana. Para mim, 30 mil reais não são nada, mas sabe o que é algo para mim? O respeito, a dignidade, o reconhecimento de que eu sou mais do que um banco ao qual vocês podem recorrer quando estão desesperados. A gente respeita a senhora, mamãe, disse Ricardo. Sempre respeitamos. Sério? Eu ri, mas não havia humor na minha risada. Respeitaram quando me disseram que eu estava desatualizada? Respeitaram quando me mandaram procurar uma casa de repouso? Respeitaram quando fecharam a porta e decidiram que eu não fazia mais parte das vidas de vocês? Eles não puderam responder. Vou para a minha reunião, anunciei. Quando terminar, podemos continuar esta conversa, mas eu quero que entendam uma coisa. O dinheiro não apaga o passado, e se vocês querem que eu os considere família outra vez, terão que demonstrar que entendem o dano que me causaram. Saí da sala deixando-os sem palavras. Pela primeira vez na minha vida, eu havia sido quem havia estabelecido as regras do jogo, e a sensação era incrivelmente boa. Quando voltei da minha reunião 2 horas depois, Ricardo e Fabiana ainda estavam na sala de espera. Encontrei-os conversando em voz baixa, claramente nervosos, olhando cada detalhe das instalações como se estivessem avaliando tudo o que viam. Ao me verem entrar, se levantaram imediatamente. Como foi a reunião? Perguntou Fabiana com um sorriso forçado, tentando parecer casual. Muito bem, respondi seca. Confirmamos a abertura dos 3 hotéis novos e aprovamos a doação de 2 milhões de reais para o hospital infantil. Vi Ricardo engolir em seco ao ouvir o valor. 2 milhões em doação. Dinheiro que eu doava para ajudar crianças doentes, enquanto eles vinham me pedir 30 mil como se fosse um favor entre amigos. Mamãe, Ricardo se aproximou. A gente tem pensado enquanto esperava. Queremos que a senhora saiba que estamos realmente arrependidos de como as coisas terminaram entre a gente. Arrependidos? Olhei para os dois. Arrependidos de quê, exatamente? De tudo, disse Fabiana. De ter dito para a senhora ir embora.
de não ter valorizado tudo o que a senhora fez por nós, de ter tratado a senhora mal, tratado mal. Minha voz subiu um pouco. Fabiana, vocês não me trataram mal. Vocês me destruíram. Vocês me fizeram sentir como se eu fosse lixo, como se 50 anos de ser mãe de vocês não valessem nada. A gente exagerou, admitiu Ricardo. A gente estava estressado, tinha pressões econômicas e talvez descarregamos nossas frustrações na senhora. Descarregaram as frustrações. Sentei-me em uma das poltronas, obrigando-os a permanecerem de pé. Ricardo, você se lembra do que me disse no último dia em que estive na casa de vocês? Ricardo desviou o olhar. Mamãe, já faz muito tempo. Eu vou refrescar sua memória. Eu o interrompi. Você me disse que eu era um fardo, que meus conselhos não serviam, que vocês precisavam de espaço para crescer como família e que o melhor era que eu fosse para uma casa de repouso porque eu estaria melhor lá. E você, Fabiana? Virei-me para minha filha. Você me disse que minhas ideias estavam atrasadas, que eu não entendia o mundo moderno, que era melhor que eu me afastasse porque eu não me encaixava mais nas vidas de vocês. Fabiana parecia desconfortável, torcendo as mãos. Talvez a gente tenha usado palavras muito duras. Talvez. Levantei-me da poltrona. Fabiana, vocês me expulsaram como se eu fosse uma funcionária que não precisavam mais, como se os 50 anos que dediquei a criá-los, a me sacrificar por vocês, a dar-lhes tudo o que eu tinha, não significassem nada. Mas agora se a gente entende que errou, insistiu Ricardo. Por isso a gente está aqui. Queremos consertar nosso relacionamento. Consertar nosso relacionamento. Olhei fixamente para eles. Ou consertar a situação econômica de vocês. Fez-se um silêncio constrangedor. Eu podia ver como eles se entreolhavam, tentando decidir o que dizer. Mamãe, é verdade que a gente está passando por momentos difíceis, admitiu Fabiana, finalmente. Mas isso não significa que a gente só veio por dinheiro. Não. Peguei meu telefone e disquei um número. Arthur, você pode vir um momento? Meu assistente apareceu em menos de 1 minuto. Arthur, você se lembra da primeira vez que meus filhos tentaram entrar em contato comigo, há 3 meses? Sim, dona Isadora. Foi depois que saiu o artigo sobre a senhora na revista de negócios. Exato. Virei-me para Ricardo e Fabiana. 5 anos sem uma única ligação. 5 anos sem perguntarem se eu estava viva ou morta. Mas uma semana depois que minha foto apareceu em uma revista como empresária de sucesso, de repente vocês se lembraram que tinham uma mãe. Isso não é justo, protestou Fabiana. Nós sempre pensamos na senhora. Sério? Peguei meu telefone outra vez e disquei outro número. Clara, meu amor, você pode vir ao meu escritório? Há algo que eu quero que você escute. Clara? Ricardo parecia confuso. A Clara está aqui? Clara trabalha comigo nos finais de semana, eu expliquei. Faz parte do treinamento prático dela para medicina. Ela também é minha assistente pessoal para alguns projetos especiais. Minutos depois, Clara entrou na sala. Ao ver os pais, ficou paralisada na porta. Oi, pai. Oi, mãe, ela disse com a voz tensa. Clara, o que você está fazendo aqui? Perguntou Fabiana com surpresa. Eu trabalho aqui, Clara respondeu com firmeza. A vovó tem me ajudado com meus estudos de medicina e eu a ajudo com alguns projetos. Como assim ela tem te ajudado? Ricardo parecia confuso. Clara, eu disse suavemente. Conte aos seus pais como você pagou sua faculdade de medicina. Clara olhou para mim pedindo permissão com os olhos. Eu assenti. A vovó pagou toda a minha faculdade, Clara disse com a voz clara. A mensalidade, os livros, o laboratório, tudo. Ela também me paga um salário por trabalhar com ela nos finais de semana. Ricardo e Fabiana ficaram de boca aberta. O quê? Fabiana parecia não conseguir processar a informação. Como é possível? Clara, você disse que tinha uma bolsa. Eu menti, admitiu Clara. A vovó me pediu para manter nosso relacionamento em segredo, porque vocês a tinham machucado muito, mas a gente tem estado em contato todo este tempo. Todo este tempo. Ricardo parecia traído. 5 anos falando com sua avó pelas nossas costas. Sim, pai. 5 anos em que a única pessoa que realmente se preocupou com o meu futuro foi a vovó. 5 anos em que vocês diziam que a faculdade de medicina era muito cara, enquanto ela já havia separado todo o dinheiro necessário. Fabiana se deixou cair em uma cadeira, claramente oprimida. Eu não posso acreditar.
Todo este tempo, continuei eu, vocês têm contado às pessoas que a mãe de vocês estava em uma casa de repouso, que era uma pobre velha que não sabia nada do mundo moderno. Enquanto isso, essa pobre velha estava construindo um império e garantindo o futuro da neta. Mamãe, a gente não sabia, Ricardo começou. Não sabiam porque não quiseram saber, eu o interrompi. Não sabiam porque, desde o momento em que me expulsaram das vidas de vocês, decidiram que eu não existia mais para vocês. Mas agora a gente quer saber, insistiu Fabiana. Agora a gente quer fazer parte da sua vida outra vez. Agora? Eu ri amargamente. Agora que vocês sabem que eu tenho dinheiro. Agora que sabem que eu posso resolver os problemas econômicos de vocês. Não é só por causa do dinheiro, protestou Ricardo. Eu os olhei, desafiante. Ricardo, se eu continuasse sendo a mesma mulher que vocês expulsaram há 5 anos, se eu continuasse vivendo com R$ 600 de pensão em um quarto pequeno, vocês teriam vindo me procurar? Ricardo não pôde responder. Exato, eu continuei. Se eu ainda fosse a mulher desatualizada que não entendia o mundo moderno, se continuasse sendo o fardo que vocês queriam mandar para uma casa de repouso, vocês não estariam aqui, mas as coisas mudaram, disse Fabiana desesperadamente. A senhora mudou, a gente mudou. Tudo mudou. Você tem razão, eu admiti. Eu mudei. Mudei porque tive que mudar. Mudei porque vocês me obrigaram a mudar. Mudei porque descobri que podia viver sem o amor de vocês, mas não podia viver sem a minha dignidade. Clara se aproximou e pegou minha mão. Vó, talvez a senhora devesse contar tudo. Eu a olhei com curiosidade. Tudo o que, meu amor? Sobre a formatura, sobre o meu convite. Lá estava o momento que eu havia listado esperando sem saber. Que formatura? Perguntou Fabiana. Clara olhou para mim pedindo permissão. Eu assenti lentamente. Minha formatura em medicina, disse Clara, no próximo sábado. Eu terminei todos os meus estudos e vou me formar como médica. Você vai se formar? Ricardo parecia surpreso. Mas você só tem 22 anos. Eu tenho 22 anos porque comecei cedo e porque tive o apoio financeiro necessário para me concentrar completamente nos meus estudos, explicou Clara. Graças à vovó, eu nunca tive que trabalhar para pagar a faculdade. Pude me dedicar em tempo integral a estudar, e a formatura é no sábado. Fabiana parecia estar processando a informação lentamente. Sim, e eu convidei a vovó como minha convidada de honra. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo e Fabiana se entreolharam, entendendo claramente as implicações. Clara, disse Fabiana lentamente, nós também fomos convidados. Clara olhou para mim outra vez. Desta vez, fui eu quem respondeu. Clara pode convidar quem quiser para a formatura dela, eu disse com calma. É o dia especial dela. Mas eu quero que vocês entendam uma coisa. Naquele dia, eu não vou como a mãe arrependida que vocês expulsaram há 5 anos. Eu vou como a mulher que financiou a educação de Clara, como a empresária que construiu tudo isso, como a avó que nunca deixou de acreditar na neta. Mamãe, Fabiana começou. Naquele dia, eu continuei. Clara vai descobrir quem é realmente a família dela. Ela vai descobrir quem esteve lá quando ela precisava e quem aparece só quando lhe convém. Deixei-os com essas palavras ecoando no ar. A formatura seria em 5 dias e seria o momento perfeito para que todos entendessem como as coisas haviam mudado, para que entendessem quem tinha o poder agora. O dia da formatura amanheceu perfeito. Céu azul, temperatura ideal e uma brisa suave que movia as cortinas da minha cobertura, enquanto eu me preparava para o evento mais importante dos últimos 5 anos. Não era só a formatura de Clara, era minha reaparição oficial na vida de meus filhos, mas desta vez nos meus próprios termos. Eu me vesti com cuidado. Um tailleur na cor creme da Chanel, que eu havia comprado especialmente para a ocasião, sapatos italianos de salto baixo, mas elegantes, e as joias que eu havia herdado da minha mãe, mas que nunca havia tido ocasião de usar quando morava com eles. O colar de pérolas naturais, os brincos de diamantes, o relógio Cartier que eu havia presenteado a mim mesma no ano anterior. Cada peça contava uma história de sucesso, de dignidade recuperada. Dona Isadora, Arthur me disse quando cheguei ao escritório naquela manhã, o carro está pronto para as 4. Confirmei a reserva no restaurante para depois da cerimônia. Confirme para 8 pessoas.
eu respondi. Clara poderá convidar quem quiser para celebrar. Eu havia reservado o salão privado do restaurante mais exclusivo da cidade. Eu queria que o dia de Clara fosse perfeito, independentemente do que acontecesse com Ricardo e Fabiana. Às 3 da tarde, Clara me ligou do campus universitário. Vó, eu estou nervosa, ela me disse com a voz trêmula. Não pela formatura, mas pelo que vai acontecer quando o papai e a mamãe virem a senhora. Meu amor, hoje não é dia de nervosismo, eu respondi com carinho. Hoje é o seu dia. Hoje celebramos que você se tornou médica. O resto é secundário. Você vai vir no carro da empresa? Eu sorri. Clara sabia que eu tinha vários carros de luxo, mas eu havia escolhido o Mercedes-Benz classe S mais novo da frota. Não para ostentar, mas porque eu queria chegar com a elegância que correspondia a uma empresária de sucesso. Sim, meu amor, e eu vou estar na primeira fila, aplaudindo mais alto do que ninguém quando você caminhar até o diploma. Às 4 em ponto, meu motorista abriu a porta do Mercedes na frente da entrada principal do auditório universitário. Eu podia sentir os olhares das pessoas enquanto caminhava em direção à entrada. Minha postura era ereta, meus passos seguros, minha expressão serena, mas poderosa. Dona Isadora, um jovem com crachá de imprensa, se aproximou. Eu sou do jornal local. Poderíamos tirar uma foto da senhora? Soubemos que sua neta vai se formar e que a senhora financiou os estudos dela. Claro! Respondi com um sorriso elegante. Mas hoje, o protagonismo é de Clara. Enquanto eu posava para a foto, vi pelo canto do olho Ricardo e Fabiana chegando. Eles vieram em um carro velho, claramente nervosos, vestidos com o melhor que tinham, mas que evidentemente não era suficiente para a ocasião. Eu os vi parar ao me verem posando para a imprensa, seus rostos refletindo uma mistura de choque e algo que parecia ser inveja. Terminei com o fotógrafo e me dirigi à entrada. Ricardo e Fabiana se aproximaram timidamente. Mamãe, disse Fabiana, a senhora está incrível. Obrigada, eu respondi, educadamente. Vocês também estão bem. Era mentira, mas não fazia sentido ser cruel. Ricardo usava um terno que evidentemente havia alugado para essa ocasião, e Fabiana um vestido que já havia tido dias melhores. A diferença entre nós era abismal, mas eu já não sentia satisfação em humilhá-los. Só sentia vazio. Podemos sentar juntos? Perguntou Ricardo, esperançoso. Eu tenho assentos reservados na primeira fila, expliquei. Como convidada de honra de Clara, vocês podem se sentar onde os seguranças os colocarem. Eu os vi engolir em seco. Convidada de honra. Isso significava que Clara havia me dado o lugar que tradicionalmente pertencia aos pais. Entramos no auditório e imediatamente notei a diferença. Eu fui escoltada por um segurança até a primeira fila, onde havia uma cadeira com uma pequena placa dourada que dizia Dona Isadora Bittencourt, convidada de honra. Ao meu lado, assentos reservados para as autoridades universitárias e os principais patrocinadores da universidade. Ricardo e Fabiana foram direcionados para a 5ª fila, em assentos regulares, como qualquer outra família. Dona Isadora, um homem mais velho com beca acadêmica, se aproximou. Eu sou o reitor da Faculdade de Medicina. É uma honra tê-la aqui. Clara nos contou muito sobre a senhora. A honra é minha, doutor. Clara é uma jovem excepcional. É mesmo, e queremos agradecer-lhe pessoalmente por sua generosa doação para o novo laboratório de pesquisa. Graças à sua contribuição, muitos estudantes como Clara terão melhores oportunidades. Doação para o laboratório. Do meu assento, eu pude ver como Ricardo e Fabiana trocavam olhares de confusão. Eles não sabiam nada sobre essa doação. Não sabiam nada sobre meu verdadeiro relacionamento com a universidade. A cerimônia começou, e quando chamaram o nome de Clara, eu me levantei e aplaudi com toda a minha alma. Minha neta caminhou até o pódio com elegância, segurança e um sorriso radiante. Quando recebeu seu diploma, ela olhou diretamente para mim e me piscou o olho. Clara Bittencourt, anunciou o reitor, que se forma com louvor e foi agraciada com a Bolsa de Excelência Acadêmica Isadora Bittencourt, para continuar seus estudos de especialização. Bolsa Isadora Bittencourt. Eu havia estabelecido essa bolsa no ano anterior para estudantes destacados de medicina. Clara não só havia conquistado o direito de carregar meu sobrenome com orgulho, mas também havia demonstrado que merecia levar meu legado para o futuro.
Depois da cerimônia, enquanto as pessoas se dispersavam, Clara correu em minha direção. Vó, nós conseguimos! Ela me abraçou com força. Você conseguiu, meu amor, eu só te dei as ferramentas. O trabalho duro foi seu. Ricardo e Fabiana se aproximaram lentamente. Eu podia ver em seus rostos que eles haviam compreendido completamente a situação. Eu não só havia financiado os estudos de Clara, mas também havia estabelecido bolsas, doado equipamentos e me tornado uma importante benfeitora da universidade. Parabéns, Clara, disse Fabiana com a voz embargada. Estamos muito orgulhosos de você. Obrigada, mãe, respondeu Clara, mas seu abraço foi breve e formal. Clara, eu disse. Eu reservei o salão privado do restaurante mais chique da cidade para celebrar. Você pode convidar quem quiser. Mas esse é o restaurante mais caro da cidade. Ricardo parecia impressionado. Hoje não há orçamentos, eu respondi, simplesmente. É o dia da formatura da minha neta. Clara olhou para mim com carinho. Eu quero que o papai e a mamãe venham também. Apesar de tudo, eles são meus pais. Senti uma pontada no coração. Clara era mais generosa do que eu havia sido capaz de ser. Mais sábia também. Claro, meu amor, a decisão é sua. No restaurante, a diferença se tornou ainda mais evidente. O maître me conhecia pessoalmente. O chefe saiu para me cumprimentar e nos serviram o menu degustação mais exclusivo. Ricardo e Fabiana estavam claramente fora de seu elemento, olhando os preços do menu com olhos cada vez mais arregalados. Mamãe, disse Ricardo, finalmente, enquanto esperávamos a sobremesa. A gente precisa conversar sobre... Sobre o quê? Sobre a gente, sobre a família, sobre tudo. Eu olhei para os dois. Eles pareciam pequenos, inseguros, completamente diferentes das pessoas que haviam me expulsado de suas vidas 5 anos atrás. O que vocês querem dizer exatamente? A gente quer pedir perdão, disse Fabiana com lágrimas nos olhos. A gente errou. A gente errou terrivelmente com a senhora. E o que vocês esperam que eu faça com esse pedido de desculpas? A gente quer que a senhora nos dê outra chance, suplicou Ricardo. Queremos ser uma família outra vez. Olhei para Clara, que observava a cena com atenção. Depois, olhei para meus 2 filhos, tão diferentes agora, tão vulneráveis. Ricardo, Fabiana, eu disse lentamente. Vocês me ensinaram algo muito valioso há 5 anos. O quê? Me ensinaram que eu posso viver sem vocês. Me ensinaram que eu sou mais forte do que eu pensava. Me ensinaram que meu valor não depende de ser necessária para os meus filhos. Eles ficaram calados. Mas Clara me ensinou algo diferente. Eu continuei, olhando para minha neta com carinho. Me ensinou que eu ainda posso amar sem perder minha dignidade, que eu ainda posso dar sem ser usada. Mamãe, Fabiana começou. A diferença, eu continuei, é que Clara me escolheu quando vocês me descartaram. Clara me valorizou quando vocês me desprezaram. Clara viu meu potencial quando vocês só viram a minha idade. Ricardo abaixou a cabeça. A gente entende que a senhora esteja ressentida. Eu não estou ressentida, eu respondi com honestidade. O ressentimento é um veneno que machuca a mim mesma. Eu decidi a tempo deixar a raiva ir embora. Então, há esperança para a gente? Perguntou Fabiana. Eu os olhei por vários segundos. Há uma diferença entre perdoar e esquecer. Eu posso perdoá-los, mas eu não posso fingir que os últimos 5 anos não aconteceram. Eu não posso fingir que vocês não me machucaram profundamente. O que a senhora precisa de nós? Perguntou Ricardo. Tempo, eu respondi. Tempo para ver se vocês realmente mudaram ou se só estão aqui, porque agora lhes convém. Tempo para ver se podem amar a mulher de sucesso que eu sou agora. Ou se só querem usar a empresária rica que vocês descobriram. Clara pegou minha mão por baixo da mesa. Vó, eu acho que eles merecem uma oportunidade. Você acha, meu amor? Acho que todos nós merecemos uma segunda chance, mas também acho que as segundas chances se ganham, não se dão de presente. Olhei para Ricardo e Fabiana. Estão dispostos a ganhar essa segunda chance? Ambos assentiram vigorosamente. Então, vamos começar devagar. Eu disse, finalmente, muito devagar e com as minhas regras. Pela primeira vez em 5 anos, eu vi algo parecido com esperança nos olhos deles. Mas também, pela primeira vez em 5 anos, fui eu quem teve todo o controle. 6 meses depois da formatura, as coisas haviam mudado de maneiras que eu jamais imaginei. Ricardo havia encontrado trabalho em um dos meus hotéis.
Não por favoritismo, mas porque demonstrou que podia aprender e trabalhar duro. Fabiana havia começado a terapia para entender por que havia tratado tão mal a própria mãe. E pouco a pouco, muito pouco a pouco, estávamos reconstruindo algo que se parecia com um relacionamento familiar, mas as regras continuavam sendo minhas. Bom dia, mamãe, Fabiana me disse quando chegou ao meu escritório naquela manhã de quinta-feira. Ela não me ligava mais sem avisar. Não presumia mais que tinha direito ao meu tempo ou à minha atenção. Bom dia, Fabiana. Como foi a terapia ontem? Bem, falamos sobre a culpa, sobre como o medo me fez machucar a senhora. Ela se sentou em frente à minha mesa, não mais com a arrogância de antes, mas com respeito genuíno. Posso perguntar uma coisa? Claro. A senhora acha que algum dia poderá me perdoar completamente? Eu a olhei por vários segundos. Era uma pergunta que eu havia feito a mim mesma muitas vezes nesses meses. Fabiana, o perdão não é algo que acontece de um dia para o outro. É um processo, e esse processo inclui ver mudanças reais, não só palavras. Eu entendo, ela disse com a voz pequena. E que mudanças a senhora tem visto? Eu vi que Ricardo se levanta todos os dias às 6 da manhã para ir trabalhar. Eu vi que ele respeita os colegas, que aprende com os erros, que não usa o nosso relacionamento familiar para conseguir favores especiais. Ricardo havia começado como mensageiro no hotel do Rio de Janeiro e havia sido promovido por mérito próprio. Agora, ele era assistente de gerência e seus superiores não sabiam que ele era meu filho até que ele mesmo lhes contou, depois de 3 meses de trabalho. Excelente. Eu vi que você vai à terapia todas as semanas. Eu continuei. Eu vi que você pede desculpas a Clara por tê-la colocado no meio dos nossos problemas. Eu vi que você está tentando entender por que me machucou tanto. E isso é suficiente? Ela perguntou com esperança. É um começo, eu respondi, honestamente. Mas, Fabiana, eu preciso que você entenda uma coisa. Eu não sou mais a mesma mulher que vocês conheceram. Eu não vou voltar a ser a mãe que se sacrifica em silêncio, que dá tudo sem receber nada em troca, que permite ser maltratada porque tem medo de ficar sozinha. A gente não quer que a senhora volte a ser essa mulher, ela disse rapidamente. A gente quer conhecer a mulher que a senhora é agora. Nesse momento, Clara entrou no escritório. Ela já era oficialmente minha assistente executiva enquanto completava sua especialização em pediatria. Trabalhar comigo permitia-lhe ganhar experiência em administração hospitalar, algo que seria útil no seu futuro como médica. Vó, ela disse. Chegou a confirmação de Belo Horizonte. O 15º hotel abre oficialmente no próximo mês. 15 hotéis. Em apenas 6 anos, eu havia construído uma rede que competia com as melhores do país. Mas, mais importante do que os números, era o que eu havia aprendido sobre mim mesma no processo. Excelente notícia, eu respondi a Clara. Depois virei-me para Fabiana. Você gostaria de vir à inauguração? Os olhos dela se iluminaram. Sério? Sério. Mas não como a filha que me deve favores, mas sim como parte da família que estamos reconstruindo lentamente. Eu adoraria, ela disse com um sorriso genuíno. Naquela tarde, depois que Fabiana saiu, fiquei sozinha no meu escritório, vendo o pôr do sol do janelão. Clara se aproximou e se sentou na cadeira em frente à minha mesa. Como a senhora se sente com tudo isso, vó? Confusa às vezes, eu admiti. Parte de mim quer voltar a ser a família que éramos antes. Outra parte de mim lembra da dor e resiste. E que parte ganha? A parte que aprendeu que o amor verdadeiro inclui respeito, eu respondi. A parte que entendeu que ser mãe não significa ser capacho. Clara sorriu. Eu acho que a senhora encontrou o equilíbrio perfeito. Você acha? Sim. A senhora lhes dá oportunidades, mas não permite que a machuquem. A senhora os ama, mas não se esquece de se amar primeiro. Ela tinha razão. Durante anos, eu havia acreditado que amar meus filhos significava desaparecer como pessoa. Agora, eu sabia que o amor verdadeiro exige que ambas as partes se respeitem mutuamente. Clara, você alguma vez se arrependeu de termos nos mantido em contato todos esses anos? Jamais, ela respondeu sem hesitar. A senhora foi a única que acreditou em mim, quando nem eu mesma acreditava em mim. A senhora me ensinou que eu podia ser médica, que eu podia estudar nas melhores faculdades, que eu podia ter sonhos grandes. A senhora fez todo o trabalho duro,
mas a senhora me deu as ferramentas e a confiança. E, o mais importante, me ensinou que as mulheres da nossa família são fortes, que podemos construir impérios, que podemos sobreviver às traições, que podemos perdoar sem ser bobas. Naquela noite, enquanto jantava sozinha na minha cobertura, pensei no caminho percorrido, desde aquela mulher quebrada no banco da praça até a empresária de sucesso que eu era agora, desde a mãe descartada até a avó respeitada e querida. Meu telefone tocou. Era Ricardo. Mamãe, eu queria contar para a senhora que hoje eu fui nomeado gerente regional. Vão me dar a responsabilidade de supervisionar 3 hotéis. Parabéns, Ricardo. Você conquistou isso. Mamãe, eu sei que as coisas não têm sido fáceis entre a gente, mas eu quero que a senhora saiba que, a cada dia que passo trabalhando nos seus hotéis, eu entendo melhor a classe de mulher extraordinária que a senhora é. Obrigada, filho. E eu quero que a senhora saiba que eu não trabalho mais lá porque a senhora é minha mãe. Eu trabalho lá porque eu acredito no que a senhora construiu, porque eu respeito a sua visão, porque eu quero fazer parte de algo tão grande quanto o que a senhora criou. Depois de desligar, servi-me uma taça de vinho e saí para a varanda. A cidade brilhava sob meus pés, cheia de possibilidades, cheia de vida. Eu havia aprendido que a vingança nunca havia sido o objetivo. A liberdade, sim. A liberdade de ser valorizada, respeitada, amada por quem eu realmente era. A liberdade de construir algo próprio, algo que ninguém pudesse me tirar. Eu havia aprendido que não precisava de permissão para viver minha vida plenamente. Não precisava da aprovação de meus filhos para me sentir valiosa. Não precisava ser útil para ser amada. Eu havia aprendido que a idade não era uma limitação, mas sim uma vantagem, que a experiência não era obsolescência, mas sim sabedoria, que começar de novo aos 73 anos não era o fim, mas sim um novo começo. Olhei para as estrelas e sorri. Amanhã haveria mais hotéis para planejar, mais funcionários para liderar, mais sonhos para construir. Mas esta noite, eu simplesmente desfrutaria de algo que havia demorado 78 anos para conseguir. A paz de saber que eu era suficiente, exatamente como eu era, e que ninguém nunca mais poderia me fazer acreditar no contrário. Aprendi que, às vezes, a dor é o que faz a gente descobrir a força que sempre teve. Se meus filhos não tivessem me afastado, eu nunca teria conhecido meu próprio valor. Descobri que respeitar a si mesma é mais importante do que tentar agradar os outros. E sabe de uma coisa? Nunca é tarde para recomeçar, para se reinventar e provar que experiência é poder. Se você acha que perdeu tudo, talvez o seu novo começo esteja bem na sua frente. Se você concorda comigo e gostou da minha história, deixa o seu like para eu saber. Quero ver quantos somos. Me conta nos comentários de qual cidade e que horas você está me ouvindo. E se quiser me apoiar nessa jornada, pode me mandar uma pequena contribuição. Obrigada por ouvir e por dividir seu tempo comigo. Para mais histórias de vida como essa, dá uma olhada nos outros vídeos do canal e se inscreve. Tem 2 novas histórias na tela e eu tenho certeza que você vai adorar. É só clicar e ouvir agora, com carinho.